Olá, boa noite, eu sou Lúcia Zanelli, bem-vindos a mais uma live do blog Sintonia SP. Hoje é sexta-feira, 28 de maio, estamos terminando o mês e agora nós vamos falar com a astróloga Virgínia Gaia e nós vamos falar sobre as previsões para o mês de junho, mês dos namorados, as previsões para todos os signos. E vamos começar com ela, que é já a nossa parceirona aqui do. Vamos ver como são os geminianos, depois também um pouquinho sobre os cancerianos. Boa noite, Virgínia! Tudo bom? Tudo, nossa, que cor linda a tua blusa! Amei! Amo demais, né? Lilás, adoro. A lilás é muito bom, né? Muito bom, uma cor mística, né? É a cor mais elevada. Você sabe que assim, as duas cores de Júpiter são o azul e o lilás. O lilás, ele é o tom. É, o azul dá mais o tom do Júpiter enquanto líder, enquanto autoridade, esse lado mais assim, formal, digamos assim, de Júpiter. Mas Júpiter também tem um lado muito místico, né? Então, assim, o lilás acaba sendo a cor de Júpiter em sua versão mais mística, em sua versão mais esotérica, mais espiritualizada. Até porque o lilás é a cor atribuída à espiritualidade, né? Quando eu fazia aula de yoga, eu lembro que a professora falava no momento da aula, no final, ela falava para nós fecharmos os olhos e mentalizarmos a cor lilás, que era a cor da transmutação. Ela é a última, assim, como é a última cor do arco-íris, né? Ela tem essa cor, o lilás, né? Quando você vai para os tons violáceos, você está falando justamente daquilo que é mais elevado, assim, daquilo que daquilo que é mais puro, né? Então você está falando da espiritualidade num sentido mais amplo. É interessante até porque hoje, assim, para quem é de comunicação como a gente, né, a gente vê, a gente estuda um pouco da psicologia das cores, para quem é da área de comunicação, sabe que depois é interessante porque até foi se estudar, né, o quanto que as cores influenciam na psique, é muito interessante que as características das cores atribuídas inicialmente aos planetas é o que a gente acaba vendo nas cores, na psicologia das cores mesmo, né, é muito interessante, assim. Né, o amarelo, por exemplo, que favorece muito essa coisa da concentração, né? Uma cor que fala de concentração, de vitalidade, etc. A cor de Mercúrio, né? O amarelo. Então, assim, a gente tem muito essa coisa. O dourado, quando a gente vai para o dourado, a gente está falando de sucesso, de brilho, a cor do sol. Então, é muito interessante como essas coisas, como a cultura se constrói, né? Que se constrói bastante. Virgínia, nós tivemos um baita eclipse lunar e uma lua vermelha. O que significa isso? Assim, uma coisa que é interessante, assim, o eclipse lunar total, o que que acontece, né? Como a gente tem a nossa, a gente tem a sombra nossa, né, ali, a gente meio que entrando ali na frente, né, da Lua, então a gente vai ter, assim, o que acontece? A Lua, ela não vai receber a luz, digamos, completa, por isso que ela fica avermelhada, né? Como assim, a sombra da Terra, na verdade, deixa a Lua avermelhada, porque é só uma parte dos raios solares que vão iluminar a Lua. Para a astrologia, essa Lua vermelha, que é um eclipse lunar total, ela sempre vai trazer assuntos do passado, né? A Lua está muito ligada à memória, ao passado, então ela traz assuntos do passado para serem ressignificados, né? Assim, depois a gente teve aí alguns outros nomes que foram atribuídos depois, Lua de sangue, etc. Mas assim, quando a gente vai ver o estudo dos eclipses mesmo, não se tinham tantos adjetivos, mas sabia-se que a Lua que era encoberta. Essa ideia de que a Lua que era encoberta pela sombra da Terra, né? Essa coisa de que a Lua recebe ela reflete a luz do Sol já é bem antiga. E os eclipses, assim, eles sempre mexeram muito com o imaginário popular. Né? Então, houve momentos até na história em que se tinha muito pânico dos eclipses, que era um símbolo de desgraças eminentes, etc. Hoje, na verdade, a gente percebe que eles continuam causando esse magnetismo na cabeça das pessoas, assim, é impressionante como é um assunto, a gente como astrólogo vê como que as pessoas ficam muito interessadas no tema, né? muito.
E assim, o eclipse lunar, ele mexe muito mesmo com memórias, com passado, com assuntos do passado para serem ressignificados. E você sabe que os eclipses, Lúcia, eles sempre acontecem em pares, né? Eles seguem um padrão que também é conhecido ali desde a antiguidade, o calendário de eclipses. Os eclipses sempre eles vêm em pares. É um ciclo que ficou depois conhecido e chamado como ciclo de Saros. Desde a antiguidade, eles reparavam nisso. Então, a gente tem esse eclipse lunar, e a gente vai ter em junho agora, né? A gente tem no dia 10 um eclipse solar, né? Então, assim, é muito interessante. Eles sempre acontecem, às vezes pode acontecer até de ser uma série de 3, mas eles sempre vêm acompanhados, né? Então, começamos com o lunar, e quando acontece nessa ordem, né? Primeiro o lunar, que fala de passado e revisão de assuntos de passado, para depois acontecer o solar, o eclipse que acontece no dia 10, ele é um eclipse solar anular. Ou seja, a gente vai ter a sombra mesmo, né? A gente vai ter a lua ali cobrindo o sol. O que a gente fala que é anular, que é quando a gente vê assim, meio como se fosse a coroazinha do sol, sabe? Fica Certo. tipo um anel mesmo, né? Então, a gente, isso no ápice do eclipse. E aí o que acontece? O Sol, como ele está ligado à nossa consciência, ele está ligado àquilo que a gente tem, a nossa consciência, ao nosso eu, a nossa expressão pessoal. Então, quando ocorre primeiro o eclipse lunar e depois o solar, porque essa ordem pode ser diferente, quando acontece nessa ordem, o que a gente costuma dizer? Vem o passado, a gente repensa o passado, ressignifica para que no solar a gente realmente tenha assim, a gente consegue se reinventar, a gente consegue fechar um ciclo e abrir um ciclo novo, até porque todo eclipse solar é uma lua nova, né? Todo eclipse lunar é uma lua cheia, todo eclipse solar é uma lua nova. Então é uma lua nova mais forte, é uma lua nova de renovação total. Então, assim, sempre que a gente tem momentos de eclipse, são momentos assim de que a gente consegue virar algumas coisas em definitivo, né? O legal de junho é isso, a gente sai de maio, entra em junho, nesse período entre eclipses, com dúvidas, com incertezas, com algumas coisas meio no ar, com as emoções mexidas, e daqui até o dia 10 a gente consegue, de fato, assim, perceber as coisas de maneira diferente. Quando ocorre um eclipse, esse eclipse ele fica quanto tempo projetando nos signos? Quanto tempo a gente tem de influência disso? Assim, olha, o que é interessante a gente entender, Lúcia? Como eles acontecem em séries, então é comum que a gente tenha uma sequência de eclipses acontecendo no mesmo signo, né? Ou em pares de signos. Então, por exemplo, esse eclipse lunar, o que ele fez? A gente estava com o Sol em Gêmeos e a Lua no signo de Sagitário, né? Assim, o Sol no signo de Gêmeos, a Lua no signo de Sagitário. Quando a gente for ter o eclipse solar do dia 10, a gente vai ter Sol e Lua, os dois juntos no signo de Gêmeos, né? E a gente já vem vindo de uma sequência de eclipses. Nesse ano, a gente ainda tem mais eclipses mais para o final do ano, e ainda tem eclipses que acontecem em Gêmeos e Sagitário. Então, a gente, na verdade, esse padrão de repetição faz com que esses signos sintam mais esses eclipses no período em que acontece essa repetição. Isso é uma repetição que acontece às vezes um ano e meio, tá? Que é mais ou menos o tempo que tem para que o ponto que marca os eclipses, que está no mapa de todo mundo, que a gente calcula, que a gente chama de nó do norte e nó do sul, são os nodos lunares, é o tempo que ele demora para passar pelos signos. Então, a gente tem o efeito nos signos, os assuntos daquele signo também ficam em evidência nesse período que a gente tem essa repetição dos eclipses nesse eixo. Agora, no mapa pessoal, dependendo de onde eles estão, né, onde acontece, dependendo da área que eles mexem no mapa, eles podem ter efeitos por até 6 meses, né, no mapa das pessoas. Então, essa análise a gente tem uma análise coletiva, né? O assunto Gêmeos e Sagitário. O que são os assuntos Gêmeos e Sagitário? Comunicação, as viagens, os assuntos de viagens. A gente está vendo aí
toda a discussão sobre fronteiras que fecham ou que abrem, é o grande tema, digamos, é um grande tema do ano. E também o ensino, a troca de informação, os assuntos acadêmicos, acho que assim, os assuntos que já vinham vindo, assuntos como escola, academia, assuntos ligados à educação, muito sendo discutidos nesse ano, né? Tudo que a gente está ali, as escolas, mas volta, não volta, volta como? Sim. Como é que vai funcionar? Tem estudante, né? Tem escola que já se adaptou no online. Então, a gente vai ver ali muitas coisas nesse sentido, mas se você sabe direitinho o grau do eclipse, se ele cai em até 3 graus, né? 3 grauzinhos ali de diferença, para quem sabe medir, eles têm efeitos por até 6 meses na vida da pessoa. E efeitos bem objetivos, tá? No que ele mexe, ele vai lá e ele define coisas. Puxa, interessante. Agora vamos falar, nós estamos sobre, o Sol está em Gêmeos. Agora, a hora da maldade. É verdade que geminiano é fofoqueiro? Que geminiano é o quê? Fofoqueiro. Diria o seguinte, eu não acho que seja assim, ele é muito troca, né? Comunicação e troca são assuntos de gêmeos. Fofoqueiro, eu diria o seguinte, ele é um signo que precisa estar sempre trocando com os outros, conversando. Eu diria que ele é falador, tá? Fofoqueiro, eu diria que tem alguns aspectos mais específicos que falam disso. Agora, que o geminiano não é muito de guardar assim, ele é muito de expressar, de falar, ele navega em vários assuntos. Então, às vezes, nem é aquela fofoca da maldade, mas ele não consegue segurar muito as coisas para ele, não. Assim, mas porque ele precisa trocar, né? É o signo da comunicação, da troca, então não tem como. As profissões para o signo de Gêmeos. Comunicação. Olha, não só a comunicação, mas a atividade mental e o aprendizado são coisas tipicamente geminianas. Tanto que a simbologia de Gêmeos está muito relacionado àquele período da infância em que a gente está aprendendo pela experiência, o primeiro contato com o mundo, com as coisas. Então, Gêmeos vai ter muita facilidade com tudo que é ligado não só à comunicação, como à educação também, tá? Esse lado um pouco também de lidar um pouco com temas infantis, não tanto no lado emocional, mas assim, nesse lado da troca com as crianças, com o universo lúdico, tá? Tem muito a ver com Gêmeos também. Tudo que envolve lógica, tá? Tudo que envolve pensamento, porque é o pensamento criativo, é o pensamento... Tanto que, assim, Gêmeos é o que a gente fala que é um signo de ar e ele é um signo mutável. Por quê? Gêmeos é a transição entre, que a gente está aqui, né, falando do hemisfério norte, entre a primavera e o início do verão. É o finalzinho da primavera para o início do verão. Aqui, o finalzinho do outono e o início do inverno. Então, como ele faz essa transição entre uma estação e outra, a gente fala que ele é um signo mutável. Justamente porque está tudo em movimento. E como ele é o ar em movimento, o ar que já é de todos os elementos, aquele que é o mais volátil, por isso que muitas vezes os geminianos têm essa fama de serem dispersivos, de serem inconstantes ou inconsistentes. Mas, na verdade, é que eles são extremamente criativos. Então, essa coisa de experimentar tudo que tem que associar várias coisas, fazer várias coisas, lidar com lógicas e com universos diferentes é uma coisa bastante geminiana, assim. É bem diferente. Quais são as cores de Gêmeos? Qual é o planeta regente? E se tem alguma flor que simboliza o signo de Gêmeos? Você sabe que Gêmeos, assim, ele justamente é regido, né, por essa coisa muito volátil, é regido por Mercúrio. Mercúrio porque ele está sempre pertinho do Sol, né? Ele está sempre ali pertinho do Sol. Então, como ele está ali, ele é que fica mais próximo do Sol, é o mensageiro dos deuses. E aí, quando você fala de mensageria, né? De ser o mensageiro, o comunicador, em Gêmeos ele encontra, né, a sua morada, né? As cores, quando a gente fala, a gente trabalha num aspecto mais da comunicação em si. A gente fala muito do amarelo, da comunicação, da concentração, né? Enquanto que a gente também tem o cinza como uma segunda cor, mais pegando o lado da lógica,
né, o lado um pouco voltado também para o estudo e para a ciência, que também é outra característica do signo de Gêmeos. Essas duas cores acabam tendo conexão, né? Então, a gente tem essa mistura. Eu diria que como flores e como essências, você sabe que tem uma coisa interessante, que o Paracelso, que foi um famoso astrólogo e também ele é considerado meio que o pai da farmacologia, né? Assim, ele estudava, inclusive, dentro da farmacologia, a própria química, ele descobriu alguns minerais e tal. O Paracelso tinha toda uma parte de alquimia, né, muito forte, e ele atribuía a Gêmeos, por exemplo, a todas as variedades da lavanda, justamente porque a lavanda calma a mente. Exatamente, olha que coisa. Porque a lavanda, né, e a alfazema, especialmente, que é uma variedade da lavanda, né? Se você for ver, tanto a lavanda quanto a alfazema são as essências mais populares entre terapeutas, né? Porque justamente elas acalmam muito. Então, era a erva, né? E hoje já teve estudo clínico até depois sobre isso, né? Que a lavanda, ela tem o cheiro da lavanda, realmente acalma, tem poder calmante no sistema nervoso central, né? Então, realmente ele é capaz de acalmar. Mas lá atrás, sem esse conhecimento todo, vamos pensar ali numa visão mais mágica, eram os banhos e os cheiros utilizados para acalmar a mente. É muito bom isso. Agora, qual que é a pedra desse signo? Olha, na verdade, o próprio quartzo branco, que serve para várias, que serve, né, que meio multi ali, serve. O topázio amarelo, o citrino, as cores amarelas também, tá? Algumas pedras amarelas também. Tem uma pergunta aqui da Lauri. Ela perguntou o seguinte: ela é de Gêmeos, mas tem ascendente em Câncer. Quem predomina mais? Então, isso é uma coisa assim, ó, vamos, os dois, na verdade, não existe uma coisa que predomine mais. Qual que é a diferença do nosso signo solar para o nosso signo ascendente? O signo solar é onde estava o nosso Sol. O Sol, ele leva mais ou menos um ano, né? Ele demora um ano para dar a volta pelos signos do zodíaco, né? Ele dá essa volta aqui. Então, ele demora mais ou menos um ano para fazer isso. Ele está, então, relacionado ao que a gente chama de movimento de translação, que, ou seja, movimento da Terra em volta do Sol. E aí a gente vê o Sol, né, olhando aqui da perspectiva da Terra, a gente vê o Sol cruzar um conjunto ali de 13 constelações que formam 12 signos, tá? E aí a gente tem o signo ascendente, o que ele vai ser? Enquanto o Sol fala da nossa essência, o nosso brilho pessoal, o ascendente, ele fala do nosso cartão de visita. É a maneira como a gente se mostra para o mundo, inclusive a nossa relação com o corpo. O Sol, por exemplo, fala da nossa consciência e da nossa relação com saúde e vitalidade. O ascendente, relação com o corpo. Tá? Essas duas coisas se conversam. Por quê? O que é o ascendente? O ascendente era o signo que estava ascendendo, ou seja, que vinha ali, que estava nascendo no Equador leste, no Equador ali, onde, no mesmo lugar, né, onde a gente tem sempre o Sol, né, não só o Sol, né, porque o Sol está sempre com as estrelas no fundo, e assim, a gente vai ver ele nascer no leste e se pôr no oeste. E aí, a gente vai ter os signos do zodíaco, esses mesmos signos que o Sol passa por um ano, ao longo de 24 horas, ele passa em cima da nossa cabeça todo dia. Né? A gente vai ver ele passar aqui e se pôr ali. Que é por conta do movimento de rotação da Terra. O que é o signo ascendente? É o signo que estava subindo ali. A gente tem, então, mais ou menos, vamos fazer uma conta simples aqui, 24 horas para 12 signos. Então, o ascendente, ele troca mais ou menos a cada 2 horas no céu. Né? Então, assim, a gente tem... O que é o ascendente? Ele é o primeiro respiro. Quando você estava nascendo, significa que o signo de Câncer estava subindo ali, ó. Estava vindo no Equador, né? Ele estava nascendo ali. E o que vai ser isso? Vai ser o teu senso de individualidade, o teu impulso do eu é o ascendente. Então, não tem o que predomina mais. A gente vai ver, na verdade, a combinação dos dois. E aí, o que você tem
no seu mapa planetas, pontos, né? A gente tem várias coisas que a gente vê, estrelas em determinados signos. Aí a gente pode dizer qual que pesa mais, porque quando tem muita coisa num signo só, a gente vai ter muitas características daquele signo. E às vezes a gente se surpreende, às vezes você tem um monte de coisa, você pode ter, por exemplo, um monte de coisa sei lá, em touro, por exemplo. E a gente vai descobrir que você tem um lado super taurino na sua vida. Essas coisas a gente consegue e a gente tem que olhar o mapa todo. Mas assim, signo solar e ascendente, a gente vive sempre uma mistura dos dois. Agora, com relação, como o signo oposto a Gêmeos? Qual que é o oposto dele? Sagitário. Ah, Sagitário. É Sagitário. Aí você vê como é que é. É bem diferente. Agora, eu queria te fazer como é que vai ser o ano para os geminianos? Que vai até que dia, Gêmeos, esse ano? Então, a gente tem até o dia 21, né? No dia 21 de junho, o Sol ingressa no signo de Câncer, né? Que é quando a gente vai ter ali o que a gente chama de solstício, que vai ser aqui pra gente a maior noite do ano, né? E lá no hemisfério norte vai ser o maior dia, o dia mais longo do ano, né? Então, a gente tem o solstício e isso que marca o ingresso do Sol em Câncer, ele acontece no dia 21, né? De junho. E aí, Gêmeos começou no dia 21 de maio. Começou no dia 20. Dia 20. Como é que vai ser esse ano para os geminianos? Bom, primeira coisa, né? A gente tem ali um momento de muita renovação. O fato dos eclipses estarem acontecendo e nesse ano em específico, a gente já ter uma lua nova, né? Um eclipse solar, é um ano de bastante transformação para os geminianos. Momento de muita revisão, de muita transformação mesmo, né? Vamos pensar ali, né, que assim, os geminianos estão especificamente nesse ano com Júpiter passando por Peixes, isso mexe especialmente, Júpiter passando por Aquário, mas ele passa uma temporadinha em Peixes, nesse mês especificamente, ele está em Peixes e fica inclusive retrógrado lá, né, uma passadinha rápida, para ele dar uma passadinha em Peixes e depois ele volta. Mas como, né, os piscianos vão fazer aniversário nesse período em que Júpiter está lá passando por Peixes, isso geralmente traz uma oportunidade de crescimento, especialmente na área profissional, que é o que está mexendo ali para os geminianos, né? Então, é o momento de olhar a oportunidade de crescimento, tá? Mas tem que ter pezinho no chão. Cuidado porque tem eclipse, cuidado porque Júpiter também fica retrógrado esse mês, então a gente tem que ter um pouquinho de calma, né? Mas é um período, é um ano de muita mudança e de muita transformação. Para todo mundo, né? Acaba atingindo não só Gêmeos, como os outros signos. Agora, bastante. Você avisou isso para mim. Você avisou isso desde o começo da primeira previsão desse ano. Eu queria te fazer uma pergunta. Só mandar uma antes da gente... tem um que fala que você está sempre arrasando, e tá mesmo. Obrigada. Você é ótima, Virginia. Você sabe que eu sou sua fã número 1. Virginia, obrigada. Antes de nós entrarmos nas previsões para os signos, existe inferno astral? Não. Vamos lá, gente. Eu vou entrar no inferno astral. Eu vou entrar. Vamos quebrar um mito aqui. O negócio é o seguinte, gente. Pegou, assim, tem umas coisas que viram moda, né? Que pegam assim, ai, nossa, é um inferno astral, um mês antes do meu aniversário, porque você, né, canceriana, ai, é um inferno astral. Vamos entender, gente, o que é isso? O que acontece quando a gente fala um mês antes do aniversário? Todo aniversário nosso, o que acontece no céu? A gente vai ter o Sol voltando para o ponto que ele estava no momento que a gente nasceu. A gente não tinha o Sol ali no signo. Então, né, você tem o Sol, no teu caso, Sol em Câncer. Então, quando você fizer aniversário, o Sol vai estar de novo em Câncer. O que acontece no nosso, um mês antes, né, que a gente fala um mês antes do nosso aniversário? O Sol vai estar passando no signo anterior. Né, ele vai passar ali pelo signo anterior, que no caso de Câncer, pegando o teu exemplo, é Gêmeos. Então, o que é isso? Como ele está voltando para onde ele está numa posição ali que a gente fala que é como se ele estivesse na 12ª casa em relação, né? Porque a gente sempre trabalha com 12 casas. Então, é como se ele estivesse
na 12ª casa em relação ao seu sol natal. Isso é um período de revisão, isso gera um momento, o ângulo que ele faz ali é um momento assim, vamos olhar para dentro, vamos fazer balanço do ano. É isso que as pessoas passaram a chamar de inferno astral. Um momento de revisão, de faxina geral, que se a gente for ver, todo mundo passa. Não é normal a gente, um pouco antes do aniversário, pensar, nossa, ano passado meu aniversário foi assim, foi assado, eu fiz tal coisa ao longo do ano. Que é saudável até a gente fazer. Agora, achar que é um período de azar, que vai dar tudo errado. Nossa, gente, isso não é assim, tá, gente? Sem pânico, ok? Sem pânico. Sem pânico. Tem uma pessoa essa pessoa que eu não entendi, ela está falando que ela tem gêmeos com câncer, mas os dois fazem parte de mim, como posso agir? Então, você tem os dois, é gêmeos com ascendente câncer. Então, Isso. olha, os gêmeos com ascendente câncer significa que você vai ter uma combinação dos dois. O teu signo solar, a tua essência é gêmeos. O ascendente câncer é como eu me apresento para as pessoas, como meu cartão de visita, a relação com o meu corpo. Por exemplo, o ascendente câncer, ele costuma trazer para as pessoas, por exemplo, uma necessidade de maior cuidado com hormônios, possibilidade de ganho e perda de peso com uma certa facilidade, porque o corpo que é regido pelo ascendente, né? A gente vai ter essa coisa de as águas, né? Muita água, muita emoção. É gente que é muito intuitiva naturalmente também, porque interage com as pessoas de uma maneira bastante intuitiva. Então, assim, apesar de gêmeos, quando a gente fala de intuição, por exemplo, não é uma característica das emoções ser tão forte em gêmeos, por ser o ascendente ser câncer, isso vai ter um peso bastante importante também. Por isso que quando a gente fala aqui de não transformar signos em estereótipos, a gente está falando justamente disso. A gente, na verdade, é uma mistura de todos os elementos que a gente tem no mapa. E o ascendente, como ele determina a posição de todos os planetas, porque é a partir do ascendente que a gente consegue fazer o mapa, né? Por isso que a gente precisa do horário de nascimento. Né, a partir do ascendente, do horário exato, que a gente consegue localizar a pessoa em relação aos 4 pontos cardeais. O ascendente é ali, no leste. Aí a gente vai ter o meio-céu, que é onde está o que a gente chama de zênite, que é onde o sol chega no seu ponto máximo. Então, é a sua casa da carreira, o brilho pessoal. Aí depois a gente tem que ver o que está se pondo ali no oeste, que vai ser a casa do relacionamento. Então, assim, o ascendente, ele é muito importante porque é a partir dele que a gente consegue saber toda a posição de tudo no mapa. Sem o horário, não tem mapa astral, entende? Agora mais uma. Sou pisciana com lua em virgem. Como se dá essa combinação? Olha, provavelmente, Flávia, provavelmente não, com certeza. Se você é pisciana, ó, peixes e virgem são signos opostos. Se você tem sol em peixes, a lua em virgem, você nasceu numa lua cheia. Já começa dali. Você tem o teu sol e a tua lua opostos no céu. Toda lua cheia é uma oposição, tá? Toda lua cheia é sol no signo, lua no signo oposto. Então, o que você vai ter? Você vai ter uma essência muito sensível pisciana, com a lua ali virginiana, que é mais tímida, mais apegada a alguns detalhes, mais presa em algumas questões pequenas. Então é interessante porque você vai viver com essas duas coisas contrastando. Você vai ter um lado muito sensível e intuitivo, que é natural de peixes, mas como a lua, que rege a intuição também, está ali em virgem, você é cuidadosa para de repente, para lidar com coisas intuitivas. Você é mística, mas gosta de uma coisa um pouco mais prática. Não vai ser uma mística assim tão aberta a experiências assim tão etéreas, entendeu? Porque você vai ter esse contraste. E olha, é bem comum as pessoas terem essa diferença, assim, tá? Vou ter essa oposição, sol num signo, lua em outro. Afinal, todo mundo que nasce em lua cheia costuma ser gente, justamente, quando a gente fala que a lua cheia tem as emoções fortes, é gente que lida ali com esses opostos, com a consciência e as emoções ali opostos, que a gente pode equilibrar, né? Pensa nisso, você tem que achar, assim, entre o pragmatismo virginiano e a alta sensibilidade de peixe, você tem que achar o eixo do meio ali. Agora vamos para as previsões. Áries.
Bom, para os arianos, vamos falar que assim, é um mês de bastante, de muita intensidade, né? É um mês em que muita coisa está acontecendo, até porque a gente vai ter uma tensãozinha no céu, tá? Marte vai meio que ficar tenso ali com Plutão. Essa é uma posição quente, uma posição que pode deixar ali os arianos um pouquinho irritados com as pessoas, e eles estão cheios também de querer comunicar, falar, dizer mil coisas. Então, tem que ter um pouquinho cuidado com a língua e ter um pouquinho de calma com as pessoas, tá, Ariano? Tá cheio ali de bastante, né, de bastante energia. E aí a gente vai ter também Marte ingressando, Marte que é regente de Áries, ingressando no dia 11, ali em Leão. E isso ajuda também um pouquinho as paqueras, tá? Pros arianos. Então, tá bom pra paquerar, Áries, mas tem que ter cuidado pra não atirar pra tudo quanto é lado e acabar meio que botando os pés pelas mãos. Touro. Bom, para os taurinos é um momento de pensar muito em como eles lidam com os valores deles, com as finanças deles, tá? É um momento ali de estar bastante atento a isso, não ser assim tão emocional para lidar com dinheiro, tá? Eles também estão num momento bem bacana de usar a cabeça, estudar, aprender, inclusive, a lidar melhor com os assuntos financeiros, tá? Com os assuntos ligados aí às finanças. Ou até investir. Gêmeos. Gêmeos. Bom, Gêmeos, falando no momento ali, né? A gente tem Mercúrio retrógrado boa parte do mês também. Dia 29, né? Amanhã, Mercúrio fica retrógrado e fica nessa pegada até o dia, fica até o dia 22, tá? Então, essa retrogradação aí mexe bastante também com os geminianos, que vão ter um ano de muita virada, como a gente falou. E o mês em específico, olha, é um mês de rever muita coisa, de fazer coisas diferentes, de saber compartilhar. Os relacionamentos dos geminianos nesse mês são super ativos. Então, tem muita coisa ali para resolver no assunto dos relacionamentos, assuntos do coração e também planejar ali para o futuro. Então, inclusive no âmbito profissional, tem a oportunidade de mostrar um pouco o valor, mas tem que ir com calma também, tá, Juliana? Para não botar os pés pelas mãos. Agora, para os cancerianos. Os cancerianos, vamos lá. Bom, altas emoções, né? A gente virou estamos aí no período entre eclipses. Eclipse sempre mexe com os cancerianos, afinal eles são regidos pela Lua. Então, né, os cancerianos estão aqui sentindo tudo. É um mês especialmente importante para os cancerianos cuidarem da paz de espírito. Você, né, Lúcia, que é aí canceriana. Cuidar, tem que ter paz de espírito, cuidar da saúde mental. Cuidar dos temas psíquicos, dá um tempinho, não estressar. Vamos combinar que esse mês não é para estressar? Tomara. Tentar pegar leve, tentar olhar assim para as coisas, até os relacionamentos estão um pouquinho carentinho, tá? Também tá um pouquinho carentinho para os cancerianos. E os leoninos? Como é que estão o povo de Leão? Bom, o povo de Leão é um momento, assim, eles estão super sociáveis, estão querendo conversar, está com um monte de gente, inclusive é aquilo, né? A gente sabe que a gente ainda tem algumas restrições, não pode aglomerar, então esteja, Leonino, com as pessoas, na medida do possível, né? Mas faça contato, conversa, manda mensagem, faz chamada de vídeo, que tem muita coisa aí legal para fazer. Só não pode ficar se preocupando muito com as opiniões dos outros, tá? Mas eles ligam para a opinião dos outros? Eu tenho uma amiga de Leão que não liga, não. Ela gosta de plateia. Mas tem que tomar, porque estão muito assim, tá? Pode ter zum esse mês, pode ter falação esse mês, aquelas coisas todas não ligam muito, não. Mas também não dá para sair assim, batendo e brigando com as pessoas, não, tá? Outra coisa também, Marte ingressa em Leão no dia 11, e isso ajuda muito ao leonino, energia, tá, leonino? Acho que é um momento de ter energia, é um momento, inclusive, assim, fazer esporte,
fazer coisa nova, fazer atividade, eles ficam cheios de energia, só tem que tomar cuidado para não ficar ansioso. Agora, Virgem. Bom, virginianos também sentem nesse mês retrogradação de Mercúrio, um monte de coisas ali que eles têm que ver e rever, né? Acho que é um momento do virginiano repensar uma série de coisas também. Ele vai estar mais workaholic do que nunca, tá? Os virginianos que já gostam de trabalhar, gostam de ser produtivos, eles vão estar super produtivos, tem que tomar até cuidado para não exagerar na dose, tá, Virginianos? Cuidado para não exagerarem na dose. E aí, mais pro final do mês, eles entram numa fase que dá para relaxar um pouquinho. Acho que eles vão trabalhar tanto ao longo do mês que mais no final do mês eles dão uma relaxadinha. Agora o pessoal de Escorpião. Bom, esqueci dos librianos, coitados dos escorpianos. Librianos, esqueci do meu marido. Librianos. Bom, os librianos também estão num momento, na verdade, de muito aprendizado, tá? A Libriano está excelente para estudar, para aprender com os outros, para ver e rever opiniões também, tá? Libriano, vamos repensar ali, cuidado para não querer bater direto, assim, uma questão muito forte de opinião, sabe? Saiba rever aí, né? Coisas que você possa estar com algo ali meio difuso, tá? Então, vamos aprender com os outros especialmente, tá? E aí também, mesmo dentro do âmbito familiar, eu acho que o Libriano pede ali um pouquinho para também conversar, saber dialogar no ambiente familiar. Mas é um momento legal, saber se dividir bem entre família e as questões profissionais, a coisa vai que vai, e aprendendo sempre. Agora o pessoal de Escorpião. Agora sim, meus irmãos de signo, amados escorpianos. Olha, os escorpianos estão um mês assim, super intenso, no sentido de que ele quer definir tudo esse mês. O escorpiano tá querendo virar a página, querendo, sabe assim, deixa as coisas pra lá, eu quero virar a página, chega. Calma, escorpiano, pra não fazer isso com uma mãozinha muito dura ali e acabar se arrependendo de decisões muito definitivas aí. Tá? Cuidado, eu até acredito que eu tenho 2 amigos de Escorpião. Um tá mais tranquilo onde ele tá, mas o outro, a empresa tá passando por uma fusão. Eita, olha, é um momento, na verdade, que pode dar muita vontade dele virar página, então ele tem que tomar um pouquinho de cuidado também para, assim, dividir as coisas dele com os outros, mas dividir com calma, dividir com, sabe assim, sem também sair por aí querendo definir as coisas, decidir as coisas, tudo assim, entendeu? Tem que saber fazer isso, não dá. Então é um momento muito disso, tá? É um momento muito do escorpiano também. E olha, mesmo em relação aos planos, os projetos dele, né, com o ingresso de Marte em Leão ali, ele tá cheio de energia também, de querer realizar muito. Então é aquela coisa, escorpiano, pensa no longo prazo, pense em construir as coisas e pense em como você pode deixar as coisas assim estruturadas, tá? Antes de sair por aí, tipo, querendo virar as coisas. Da barraca, né? Não dá para escapar da barraca. Sagitário. Bom, eles também sentem bastante, né, esses ciclos dos eclipses. Júpiter fica retrógrado, né? Júpiter é regente deles, então Júpiter fica em junho, fica retrógrado no céu. Isso mexe bastante também com os sagitarianos, especialmente nas relações familiares dos sagitarianos. Eu diria que relacionamento do sagitariano está super em alta, especialmente relacionamentos dentro de casa, relacionamentos familiares. Então, sagitariano, é assim, vamos lá, vamos ouvir o outro, vamos diminuir o ritmo, vamos sentar dentro de casa para conversar. E mesmo nos relacionamentos, vamos priorizar aquilo que, assim, aquelas pessoas que fazem realmente diferença na sua intimidade, que estão na sua vida. É uma coisa assim, ele está num mês assim, meio petit comité, assim, as pessoas próximas e queridas, mais qualidade do que quantidade. Então, relacionamentos estão mexidos, é um momento legal para relacionamento, mas tem que... E, pezinho no chão também, tá? Júpiter fica retrógrado, que é o seu regente, para você, assim, vai com calma, vai com calma. Agora, Capricórnio.
Bom, os capricornianos também estão naquela super síndrome de aprender, fazer milhares de coisas, produzir, fazer um monte de coisa. Então, fica ali para os capricornianos a dica de organizar a rotina e o dia a dia, para que não fique assim, muito sobrecarregado. Tá? Saturno está retrógrado, segue retrógrado em Aquário, né? O mês todo. Tá? Então, já tá numa pegada de revisão mesmo, é para ir com calma mesmo, né? Então, aproveita aí, capricorniano, se quiser, sabe, dar uma ordem na vida, organizar as coisas antes de dar sem grandes passos e acabar se iludendo, melhor, tá? Bom também para aprendizado e até para rever algumas coisas, alguns temas que ele quer estudar com uma profundidade. Aquário. Bom, os aquarianos, assim, o ano é mega importante, Saturno tá ali retrógrado em Aquário, um monte de coisa acontecendo. Então, eu diria o seguinte, né, para os aquarianos aí, vamos que vamos nesse pique de revisão das coisas. É o momento de pensar sobre os talentos pessoais, o que sabe fazer bem, se concentrar naquilo que realmente é bom. Para os relacionamentos, para as paqueras, também tá legal, mas tá bom para conquistar, mas também tá bom para definir, sabe? Olha, ele também é outro que tá um pouquinho sem paciência com as pessoas. Então, assim, tem alguém enrolando, tá ali, tá um negócio muito enrolado. Vamos então chegar, conversar, resolver, sentar e falar, sem a gente entrar sem ficar sofrendo por isso, tá? Sofrendo em silêncio. Quando você me fala nisso, eu lembro de um amigo meu que é aquariano, e ele estava numa situação muito difícil com a namorada dele. Aí eles discutiram, ele saía muito, quando ele discutia com ela, ele saía para andar de bicicleta e voltava horas depois. E ela se virou para ele e falou, eu a bicicleta. Adivinha o que ele escolheu? A bicicleta. E acabou. Mas você viu? É aquela coisa, né? Não tem gente que vive o dilema entre casar e comprar uma bicicleta. Ele viveu o dilema entre separar e ficar com a bicicleta, né? Ele ficou com a bicicleta. Até hoje eu conto isso para as pessoas, é muito engraçado. E agora, muito peixes. Bom, piscianos sentem também bastante, né? Assim, Júpiter ficando retrógrado no signo deles. Júpiter dá uma passadinha rápida, viu, gente? Eu falei que Júpiter dá uma passadinha em peixe, daqui a pouco tá voltando já para Aquário. Então, não é para se empolgar, não. Então, ajuda aí o pisciano, assim, as oportunidades que se abriram, dá para aproveitar, mas tem que saber também, assim, ir com calma, rever as coisas, pezinho no chão, tá? O pisciano precisa ter, especialmente, bastante pé no chão. Os assuntos familiares também estão super em alta, tá? Então, saber lidar com as pessoas, saber lidar com as questões profissionais também, tá? A família e carreira estão em alta, então ele tem que saber se equilibrar bem entre as duas coisas. Mas, na família, ele pode realmente ter definições ali bem fortes, então tem que saber lidar com a família, tá? Pisciano, saiba ali se concentrar para lidar com a família e lidar com as pessoas. Eu vou fazer um panorama geral, vou fazer uma pergunta geral para você, porque tem algumas perguntas que já passaram e é sobre Lua. Qual é o efeito da Lua, por exemplo? A pessoa tem a Lua em Câncer, Lua em Leão, Lua em Aquário. O que quer dizer isso no mapa da pessoa? A Lua é a regente das nossas memórias infantis, das nossas emoções, a relação que a gente tem com a mãe, né? Então, o que acontece? A Lua vai lidar com todas essas nossas respostas instintivas. O signo que ela estiver vai falar sobre como nós manifestamos as nossas emoções. Como a gente lida com a emoção. Às vezes até o relacionamento com a nossa mãe, o mapa mostra. O mapa, assim, o signo que está, e aí as relações que ela faz no mapa. O que são essas relações? É o que a gente chama de aspecto. Que é a conversa que ela faz com ângulos em outros pontos, né? São ângulos que os planetas fazem entre si. Então, a gente vê como que esses ângulos fluem, né? Alguns são mais harmônicos, outros são mais tensos, mas o signo, especialmente onde está a Lua, ele fala sobre a maneira que a nossa Lua se comporta. Então, as nossas emoções, memórias infantis, relacionamento com mãe. Então, por exemplo,
Uma lua em Capricórnio, geralmente é gente que teve uma mãe um pouco mais controladora, um pouco mais formal, às vezes, um pouco mais impessoal ou meio matriarca. Quem tem uma lua em Câncer, muitas vezes tem essa relação super forte com a mãe, assim, porque a lua em Câncer está na casa dela, né, onde ela se sente à vontade. Então, a lua em Câncer vai ser muito assim, cheia das emoções, a gente que se emociona fácil. É gente que também que tem uma memória. A Lua, ela fala de memória, mas não a memória racional. São essas memórias emocionais. Então, a Lua em Câncer é aquele que quando é machucado emocionalmente, quando é ferido, não é de esquecer, tá? Assim, não é de deixar pra cá, não. Infelizmente, a memória do canceriano é uma memória de elefante. Nós temos esses 2 eclipses, agora um no dia 10 de junho. Existe alguma simpatia, um banho, alguma coisa que a gente possa fazer? Olha, eu diria que assim, o eclipse solar é sempre um momento legal da gente se reinventar e trabalhar com a criatividade, tá? Então, assim, se a gente quiser, eu acho que a gente pode trabalhar, por exemplo, ter uma vela amarela ou alaranjada e dourada, ou dourada, né? Porque, assim, o amarelo alaranjado é a cor de Mercúrio. O amarelo bem amarelão mesmo, cor de ouro, e o dourado são as cores do Sol. Então, a gente pode trabalhar um pouco o Sol, tá? Um pouco trabalhar essa coisa de trabalhar muito com energia solar, né? Então, a gente pode acender uma vela pro Sol, né? E pedir ali que a gente consiga se conectar com essa revisão de consciência que o eclipse solar promete pra gente. Se não tiver vela dourada em casa, uma coisa que é bem legal, gente, que é bem bacana, é bem solar e relacionada com o eclipse solar. Vou tomar um banho de mel, tá? É facinho de fazer, a gente só esquenta um pouquinho a água. Coloca, não precisa ser muito, tá, gente? Senão a gente fica melado. Pode ser um pouquinho só, uma colherzinha de chá. Deixa ali chegar na temperatura do corpo e joga no corpo também, é bem legal, porque assim, o mel, como o mel mexe com uma coisa feminina e o eclipse solar é porque a lua está encobrindo o sol, então a gente tem uma ligação bem bacana. Então a mensagem agora desse mês, Virgínia. Olha, eu diria que é o seguinte, é um mês bem agitado. É interessante que é um mês cheio de agitação, mas tem eclipse, tem um monte de planeta retrógrado no céu, tem algumas tensões. Então, é um mês agitado, eu acho que assim, vamos não nos precipitar, sabe? A gente tem que tomar cuidado com precipitação nas coisas. A gente tem que tomar cuidado, assim, tipo, tem situações que estão incertas, que estão ali meio arrastadas. Vamos aprender a lidar com as incertezas, tá? Vamos aprender a dançar conforme a música e lidar com as incertezas. E especialmente, olha, é um mês para a gente lidar com diálogo, com troca de informação. Muito cuidado, gente, com informação, tá? Troca de informação. Com opinião, acho que todo mundo tem opinião hoje em dia. Esse eixo de Gêmeos e Sagitário, gente, tem coisas que a gente tem que bancar a Glória Pires. Não posso opinar, tem coisa que a gente não sabe. Se a gente souber de tudo... Cansa, né, Virgínia? Cansa. Todo mundo, cuidado com a opinião sobre tudo, tá? Estejamos abertos, inclusive, para ouvir a opinião de outras pessoas. Virgínia, eu queria te agradecer imensamente. A gente volta na semana do Dia dos Namorados. A gente vai acertar o horário. Nós vamos falar sobre os namorados, o zodíaco, sinastria. Então, vocês que estão aí, fiquem ligados no meu blog e no blog da Virgínia, que a gente vai acertar dia e horário para a gente conversar. Virgínia, quero te agradecer imensamente. Virgínia, parabéns, você está com mudança no site, né? Conta um pouquinho pra gente. Olha, tem mais coisa que eu quero colocar, assim, já tem ali o serviço de mapa astral gratuito, tem mais coisa que eu vou oferecer ali para as pessoas de serviço gratuito no site, por enquanto eu vou dar esse spoiler. E mesmo aqui no Instagram, eu quero dar uma incrementada, trabalhar mais conteúdos, mais coisas, então eu tô assim, essa semana eu fiquei me sumindo das redes sociais, mas não foi nada não, viu, gente? Só tava mergulhada aqui com 1000 projetos me organizando, mas vocês vão ver, gente. Vocês vão ver que daqui a pouco eu venho com
tudo, ainda mais ativa nas redes sociais, com mais informação para as pessoas. Obrigada, Virgínia. Deixa o teu endereço nas redes sociais, Virgínia. Gente, tá aqui, Virgínia Gaia. Se você clicar ali no meu link ali do perfil, você consegue ter acesso ao horóscopo semanal, você consegue ter informações sobre os meus serviços, com atendimento, eu sigo atendendo online normalmente, com mapa astral, com tarô, com terapias. E se você quiser saber, quem tem aí dúvidas, onde é minha lua, meu ascendente, clica lá em mapa astral gratuito. São 2 passos, é só você colocar seus dados de nascimento, que você consegue saber a posição de tudo no céu no momento que você nasceu. Aí você consegue entender direitinho como é que é essa história que a gente fala de mapa astral e por que a gente precisa saber ali, buscar todas essas informações, que é bastante coisa. Além do nosso signo solar, tem ascendente, tem lua, tem Marte, Mercúrio, Vênus, você consegue saber tudo. Vai lá no meu site que vai ser bacana. Obrigada, Virgínia. Um forte abraço. Beijo, pessoal. Agradeço esse quanto de gente que entrou aí. Maravilhosos. Muito obrigada, gente. Espero que vocês gostem. Essa live vai ficar no IGTV do Blog Sintonia SP e agora também no nosso canal do YouTube. Um beijo. Bom final de semana, Virgínia. Beijo, pessoal. Bom final de semana.